Senador Randolph, depois eu passo para o senador Otto. Olha, eu vou... Senador Otto, com a palavra. Pois não, senador Omar Aziz. Vossa Excelência tem 15 minutos, senador Otto, para fazer os questionamentos necessários. Eu agradeço a Vossa Excelência. Quero também saudar o ministro da Saúde, doutor Marcelo Queiroga, e desejar a ele sucesso à frente dessa missão, que é uma missão muito difícil, né? Imagino que os problemas todos que serão levados em consideração para a sua decisão. Primeira coisa que eu gostaria de perguntar, ministro, o senhor, Vossa Excelência, é membro, é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Essa Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela, como Vossa Excelência conhece, ela não recomenda o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina associada ou não à azitromicina, enquanto não houver evidência científica acerca de que empregue em pacientes com Covid-19. Não seria, portanto, um equívoco lançar protocolo com orientações? Eu vi que Vossa Excelência não respondeu afirmativamente ao senador Renan Calheiro a respeito desse tema. Eu sou médico também. Vossa Excelência sabe, tanto quanto eu sei, que a ciência não se dobra a uma determinação de um leigo, de alguém que não conhece a medicina, não tem o conhecimento científico e a ciência. Portanto, essa é a pergunta que eu faço e, além dela, eu pergunto para Vossa Excelência responder de forma positiva. Eu espero que seja positiva. Eu estivesse sendo perguntado, nunca fui a uma CPI, mas se tiver perguntado, eu responderia muito positivamente. Não tergiversaria a respeito da pergunta. Eu pergunto a Vossa Excelência, um paciente, Vossa Excelência, cardiologista, um paciente que usa hidroxicloroquina ou cloroquina, e ele é portador de doença do coração, uma arritmia, esse uso inadequado pode levar o paciente a uma parada cardíaca? Essa é a primeira pergunta que eu faço a Vossa Excelência. Senhor senador, excelente pergunta. Independente do paciente ter Covid ou não, esses medicamentos, como outros medicamentos, eles podem causar arritmias. A hidroxicloroquina é uma medicação que prolonga o que nós chamamos de intervalo QT, né? Naturalmente que isso precisa ser... QT. Intervalo QT. Então isso aí precisa ser avaliado pelo médico. A prescrição, ela é feita por médicos. Como o senhor sabe, o senhor é médico. O médico tem autonomia para escolher o que é melhor para o seu paciente, né? Mas esses fármacos, a despeito de ter essa propriedade de causar arritmias, prolongar o QT, eles são medicamentos seguros, eles são usados há muito tempo, não é? E mesmo em estudos com pacientes que têm Covid, o problema que se detecta não é o problema de segurança, é mais relativo à questão da eficácia. Isso é o que se discute. Naturalmente que o mérito da elaboração de um protocolo clínico e de uma diretriz terapêutica tem que ser decidido no âmbito da Conitec, como eu já falei aqui para os senhores. E é isso que a Conitec está fazendo. O senador Eduardo Braga me pede para que faça isso com celeridade. Vamos procurar dar celeridade, colocar em consulta pública, discutir isso amplamente, porque indiscutivelmente existe uma divisão da classe médica. Existe uma divisão da classe médica, existe um grupo de médicos que defendem esse tratamento de uma forma muito determinada. E eu estou no Ministério da Saúde, não é como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu sou ministro da Saúde. E os protocolos clínicos, eles são definidos em lei. A Lei 8.080, ela é clara, a competência é da Conitec. Eu estou encaminhando e demandando para quem de direito. Não são as sociedades científicas e nem são os hospitais privados que elaboram protocolos. Quem elabora protocolo para o SUS é a Conitec, não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é a legislação. E vamos
ampliar esse debate, vamos colocar em consulta pública e vamos harmonizar essa situação. Porque o que não pode é a gente ficar o tempo inteiro cultivando divergências acerca de uma questão que não é a fundamental no enfrentamento da Covid, não é a fundamental. A questão fundamental aqui, eu volto a destacar, é prover aos brasileiros uma ampla campanha de vacinação, a questão das medidas não farmacológicas e aqueles pacientes que são mais graves, que estão em necessidade de intubação ou insuficiência respiratória aguda, já há um consenso que esses medicamentos do tratamento precoce, eles não têm um papel. A discussão é apenas do uso na fase precoce. Isso precisa ser dirimido, precisa ser pacificado, harmonizado no âmbito de uma discussão técnica. É isso que eu solicito a compreensão dos senhores. Senhor ministro, o senhor não consegue responder sim ou não. O que eu perguntei foi muito claro. Eu perguntei se o senhor concorda ou não com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que declarou textualmente que não recomenda o uso da hidroxicloroquina. E eu perguntei também, Vossa Excelência aí respondeu, que para usar a hidroxicloroquina só pode ser usada com orientação médica. Mas o presidente da República pegou uma caixa de hidroxicloroquina, levantou e mandou o povo brasileiro usar a hidroxicloroquina. Eu pergunto, a Vossa Excelência pode responder afirmativamente, repetindo, ministro, a ciência, o conhecimento científico não se dobra ao leigo, a quem não conhece e orienta o tratamento médico, seja em qualquer instância. Eu quero saber se Vossa Excelência concorda ou não com a entidade que Vossa Excelência presidiu, porque ela não recomenda a hidroxicloroquina. E Vossa Excelência não consegue responder. Senador, a posição da Sociedade Brasileira de Cardiologia está posta como o senhor aí declarou. Eu, como ministro da Saúde, eu vou observar a legislação. Não são as sociedades científicas que definem as políticas públicas do âmbito do Sistema Único de Saúde. Se fossem as sociedades científicas a definirem as políticas públicas de saúde, eu temeria pelo sistema de saúde do Brasil. Você não consegue responder, ministro. Lamentavelmente, o médico fez o juramento de Hipócrates, mas não consegue responder aquilo que eu pergunto. Respondeu afirmativamente, foi até positivo, de que a hidroxicloroquina realmente aumenta o espaço QT e pode levar o paciente à parada cardíaca. Não é assim que o senhor falou? Pode levar ou não pode levar? Eu já falei, senador, não só a hidroxicloroquina, como outros medicamentos que são usados off-label, senador. Senador, existem outros medicamentos off-label que podem levar a problemas, não só esse. Eu estou perguntando sobre hidroxicloroquina, não sobre outros medicamentos. Sinceramente, nós somos médicos, estamos falando aqui na ciência. Não precisa botar a política na ciência. Quero saber se para o coração ou não para o uso da hidroxicloroquina de forma indeterminada no paciente que tem doença do coração. É isso que eu quero perguntar, Vossa Excelência. Eu já respondi a Vossa Excelência, senador. Se eu não vi então, Vossa Excelência respondeu afirmativamente que para o coração. Se tomar... Pode ter arritmias cardíacas, senador. Então não pode o presidente da República receitar para o povo brasileiro hidroxicloroquina para que todos possam comprar na farmácia e tomar. Isso é uma coisa de grande falta de responsabilidade, ministro. Tem pessoas, um colega de Vossa Excelência aqui no meu estado, tomou hidroxicloroquina, não sabia que era portador da doença cardíaca, de arritmia, e foi a óbito. Quantos tomaram pelo Brasil afora? Vossa Excelência tem que orientar o presidente para ele não tomar essa atitude de querer medicar, receitar a população do Brasil com hidroxicloroquina, que é uma medicação que pode ser usada sob controle. O paciente tem que fazer, no mínimo, um eletrocardiograma, um ecocardiograma para poder tomar essa medicação. É isso que eu queria que Vossa Excelência entendesse, que não pode ser assim. Vossa Excelência ser ministro da Saúde e achar que o presidente da República pode receitar hidroxicloroquina para o país inteiro. E olha que ele é líder, ele teve uma votação expressiva. Muitos são seus seguidores no Brasil que acham que ele está certo. E ele não está certo, está errado. Está equivocado em fazer isso. A outra pergunta que eu faço a Vossa Excelência é a seguinte: no ano passado, quando foi levantada a questão das vacinas, em agosto, julho para agosto do ano passado, o ministro Pazuello foi perguntado sobre se ele assinaria o protocolo para a compra da vacina da Pfizer. Ele respondeu o seguinte: se tiver demanda, eu vou comprar e a depender do preço da vacina.
No fim do ano passado, o presidente da República, perguntado sobre a Covid-19, ele disse que a Covid-19 estava indo embora. O senhor concorda com essas duas declarações do ministro Pazuello e do presidente da República, que a doença estava indo embora? Parecia até, como ele falou, ministro, que era uma imagem figurativa. Essa doença veio de avião pela classe média alta e alta. Parecia que o vírus ia pegar o avião, voltar para Milão, voltar para a China. O senhor concorda com essas declarações? Senador, eu sou ministro da Saúde, não compete a mim fazer juízo de valor acerca da opinião do ministro Pazuello ou do presidente da República. O que nós fazemos aqui no Ministério da Saúde é fazer recomendações sanitárias próprias para o enfrentamento da Covid-19. Isso eu tenho feito desde o primeiro dia do meu mandato, trabalhado por uma ampla campanha de vacinação, incentivado o uso de medidas não farmacológicas, procurado atender estados e municípios. O que não está na minha alçada, não compete a mim emitir juízo de valor, até porque aqui eu estou trabalhando para melhorar a condição sanitária do Brasil. Eu peço o apoio, a confiança dos senhores. Isso é um trabalho diuturno, faço isso para buscar consensos e não aprofundar divergências. Eu peço a atenção de todos os brasileiros que aqui nos assistem pela TV Senado, para que observem esses dados, e acho que essas perguntas que o senhor me faz, elas são perguntas instigantes, mas que eu procuro responder dentro do limite do que eu posso responder a Vossa Excelência. Ministro, a segunda pergunta, o senhor foi textual e disse que, na sua posse, daria continuidade ao trabalho do seu antecessor. Que trabalho o senhor vai dar continuidade ao seu antecessor? Ele não usava máscara, ele não prescrevia às pessoas que pudessem fazer o isolamento físico. Eu não gosto de falar isolamento social, parece uma distinção entre as classes sociais. Isolamento físico, o próprio presidente nunca deu a noção, o exemplo de que as pessoas deveriam ter o isolamento físico para não ter contaminação em massa da doença, como aconteceu em vários estados do Brasil. Então, eu quero saber o seguinte: a avaliação da gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello deixou muito a desejar por todas as avaliações médicas de entidades. Não teve compra de vacina, já estamos com 400 e tantos mil óbitos, né? Isso foi para o Brasil muito ruim. Quer dizer, o senhor vai continuar esse trabalho? Por exemplo, o Eduardo Pazuello estava agora há poucos dias sem máscara. Ele não estimulava o isolamento físico entre as pessoas. Ele chegou a colocar, ministro, no site do Ministério da Saúde, a recomendação do uso de cloroquina. Um dos nossos senadores, que já até faleceu por Covid-19, de uma lembrança muito grande que eu tenho dele, que era um grande senador, senador Major Olímpio, perguntou a ele por que ele colocou aquilo no Ministério da Saúde, dentro do plenário do Senado Federal. Logo depois ele retirou. Ou seja, o Ministério da Saúde recomendou isso. Nós tivemos aqui o Mandetta e teve a reunião para mudar a bula da hidroxicloroquina. Então, o senhor está num ambiente que vai receber pressão para que as determinações dos protocolos sejam idênticos ao que aconteceu no período do ministro Eduardo Pazuello. O Mandetta saiu porque não quis atender a ordem do presidente da República de medicar, receitar hidroxicloroquina. O Nelson, da mesma forma. Nenhum dos dois médicos se renderam à determinação. Dele ou nosso? Quero lhe parabenizar por isso. O senhor vai se render à ordem do capitão? O senhor vai se render, ministro, à ordem do capitão Jair Bolsonaro e seguir aquilo que ele pretende fazer na saúde pública no Brasil? A recomendação que eu recebi do excelentíssimo senhor presidente da República já foi externada por mim aqui nessa douta comissão. O que eu tenho feito no Ministério da Saúde é de conhecimento de todos os senhores, e as posições que nós tomamos são posições baseadas em recomendações
técnicas. Eu tenho procurado cumprir a legislação brasileira 15 em segundos. relação à incorporação de tecnologias em saúde e à edição de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, obedecendo à legislação. É isso que temos feito e peço a confiança dos senhores senadores, inclusive ao senador Otto Alencar, que tem feito um trabalho excelente no Senado Federal. Ministro, o que eu perguntei a Vossa Excelência, ministro, era se eu ia seguir, porque na posse o senhor disse que ia dar continuidade ao trabalho. Ia seguir ou não o trabalho que foi iniciado por longo tempo pelo ministro Eduardo Pazuello. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que, lamentavelmente, nós estamos vivendo um momento dramático na vida do povo brasileiro. Só vacinamos até agora, se eu não me engano, 2 vacinas, 10% da população, não é isso, ministro? 10% de 2 doses? Da população imunizável, senador, da população imunizável, da população do PNI, nós já superamos 17% da população vacinada com 2 doses. E a prova dessa eficiência, com 2 doses, 10%. senador, 2 doses da população vacinável do PNI, nós já superamos 17%. E a prova da eficácia dessa ação já se reflete em queda de óbitos de indivíduos idosos. Isso, inclusive, foi externalizado pelo Dr. Eric Topol, que é uma das principais autoridades médicas do mundo, e ratificado pelo presidente da World Heart Federation, o professor Fausto Pinto, e pela presidente do American College of Cardiology, a doutora Dipti Itchaporia. Então, a nossa campanha de vacinação, ela está caminhando. Nós precisamos buscar mais doses, é uma tarefa de todos nós. Pois não, ministro, o senhor concorda que o isolamento físico também contribui para isso? Senador, obrigado, porque é uma oportunidade de eu reiterar, certo? O isolamento físico é importante. O uso de máscaras é importante. Eu tenho feito isso todos os dias, desde que assumi o Ministério. Inclusive, fiquei feliz que, quando cheguei aqui à comissão parlamentar, havia uma preocupação com testagem, com distanciamento entre os excelentíssimos senhores senadores, a assessoria. Okay. Então, é necessário união, nossa união, para vencer o vírus, que é o único inimigo dos brasileiros nesse momento. Já ultrapassamos em bastante tempo. Eu quero até parabenizar a Vossa Excelência, porque quando Vossa Excelência defende o isolamento físico, o presidente da República não defende, ele faz aglomerações, também não usa máscara. Já é um grande avanço. Eu acho que a presença de Vossa Excelência pode muito bem melhorar a situação que nós estamos vivendo no Ministério da Saúde. Vivemos um momento muito difícil, inclusive com dificuldades de ter acesso às informações. Teve que a imprensa fazer um levantamento para informar quantas pessoas foram acometidas da doença, quantas pessoas foram a óbito, porque até isso se escondia no Ministério da Saúde. E a ciência, ministro, que a transparência, que a liberdade para o exercício da medicina na sua essência, que é o conhecimento científico. A ciência tem que ter a importância de saber que é mais importante o paciente que o presidente da República. A orientação clínica da mesma forma, sobretudo numa doença dessa, que a medicina ainda não conhece perfeitamente as suas manifestações clínicas. Eu posso fazer, ministro, 4 perguntas a qualquer cientista do mundo e ele não vai responder sobre essa doença nova que chegou até agora. Nós temos medicações em ambiente hospitalar para diminuir os efeitos letais da doença. A dexametasona, o anticoagulante, o clexane, a heparina, o antibiótico, para não permitir que entre a infecção bacteriana, o oxigênio, uma série de medicamentos, inclusive o Remdesivir, que o ano passado eu encaminhei um ofício para a Anvisa para liberar, e só vieram liberar esse ano. A Anvisa analisou sem nenhum interesse de que essa medicação pudesse chegar aqui no Brasil. Obrigado, então, senador. A expectativa que eu tenho é de melhora de Vossa Excelência na sua atuação. Desejar boa sorte. O médico tem que ter autonomia, tem que ter altivez para frente de uma indicação equivocada na medicina, não se dobrar, não fazer genuflexo e atender a quem não entende absolutamente nada da medicina. Muito obrigado, senhor presidente. Boa sorte, senhor ministro Marcelo Queiroga. Com a palavra o senador Randolph.